Olá, mais uma vez, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, a gente vai começar hoje com o nosso giro de repórteres pelo país. Olha só, vamos começar com uma história que chamou a atenção de todo mundo, está viralizando nas redes sociais. O prefeito de Criciúma, em Santa Catarina, passou um dia e uma noite inteira como morador de rua. O objetivo dele era avaliar o atendimento dos serviços prestados pelo município para essas pessoas. E a repórter Michele Veiga vai contar essa história diferente aí que aconteceu lá no estado de Santa Catarina. Pois é, aqui em Criciúma, sul de Santa Catarina, o prefeito Wagner Espíndola resolveu fazer esse teste de serviços públicos, oferecidos pela cidade, mas também vivenciar na pele o que os moradores de rua ou os moradores errantes estão vivendo no dia a dia. Esse vídeo foi publicado hoje nas redes sociais do prefeito, já atingiu números bem altos de visualizações, onde por 5 minutos ele mostra como foi um dia inteiro e uma noite morando nas ruas da cidade. Percorreu os principais pontos das áreas centrais e também das áreas aí de maior vulnerabilidade social, aonde o combate à criminalidade e também as pessoas que estão nessa situação tem sido constante aqui na cidade. Lembrando que Criciúma não é uma cidade pequena, não, é uma cidade com mais de 200 mil habitantes, mas que é a maior cidade entre as últimas capitais do Brasil, isso mesmo, entre Florianópolis e Porto Alegre, a cidade com mais pujança de empregos, de aceitação das pessoas, é Criciúma, com maior vulnerabilidade social agora também. Por quê? Porque, de acordo com o último censo, a cidade ficou entre as 3 que mais receberam moradores de rua e a primeira do estado. Então, portanto, esses números chamam a atenção aqui no estado e na cidade, por isso o prefeito foi às ruas entender um pouco mais do que pode ser feito nessa situação. Esse vídeo já está ganhando as plataformas, muita gente discutindo se a ação foi benéfica ou não, ou se será benéfica ou não para o município, mas ele mesmo já noticiou, melhor dizendo, que em breve vai lançar um pacote de medidas junto com os seus secretários e também os servidores para amenizar esse problema dos moradores de rua, que tem sido, como eu disse, constante aqui no estado, o aumento dele, e também sobre as questões desses serviços prestados, entre outros. Polícia Militar também foi chamada para apresentar algumas medidas para solucionar principalmente as áreas de maior vulnerabilidade social, onde também, infelizmente, a drogadição, o tráfico e tudo isso, roubo também, apresenta-se com maior número nessas regiões. Portanto, esse vídeo viralizou, o prefeito vivenciou e a experiência esperamos que seja benéfica também para a cidade. É realmente uma história diferente, né? Agora nós vamos falar de outra história que aconteceu no Rio de Janeiro. Um manobrista, ele confundiu o pedal do freio com o pedal do acelerador. E olha só, acabou invadindo uma academia com o carro. Vamos ver os detalhes agora com o Anderson Nascimento. Um carro invadiu a recepção de uma academia na noite da última segunda-feira em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A invasão provocou pânico e correria. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Barra da Tijuca foi acionado às 8h20 da noite. Um homem de 42 anos chegou a ser ferido e foi atendido pela corporação no local. Nas redes sociais, a mulher da vítima falou sobre o susto. Segundo ela, ele está com a perna machucada, o braço com vários cortes, mas está se recuperando bem. Informações preliminares dão conta de que o acidente teria sido causado por um erro do manobrista da academia, ao dirigir um carro automático. Diversos vidros da fachada foram quebrados com o impacto da colisão.
Vamos para o Mato Grosso do Sul agora. Depois de um longo período de reabilitação, animais estão sendo soltos em uma área do Pantanal sul-matogrossense. Entre as espécies que voltam para a natureza está o macaco prego, que pela primeira vez será monitorado, o macaco com um colar. Quem vai trazer informações agora é o Wellington Pael. Entre as espécies que voltam para o habitat natural estão pacas que foram apreendidas este ano, ficaram 3 meses em reabilitação vivendo em cativeiro e agora estão soltas na natureza. Além delas, tucanos também foram levados para uma área preservada em Aquidauana, cidade do Pantanal sul-matogrossense. Mas o destaque está na soltura de um bando de macacos pregos. Eles ficaram mais de 1 ano no CRAS, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, e pela primeira vez, alguns deles receberam colares com tecnologia GPS para que sejam monitorados. A soltura foi uma reserva pantaneira conhecida como Sofia e o trabalho é feito em parceria com o projeto On Safari. Uma soltura é sempre um momento muito especial para nós, que é o que a gente tem como objetivo, para esses animais. Então, são animais que chegaram aqui no CRAS, passaram por uma reabilitação e foram para esse processo de soltura agora. Os macacos, eles têm um processo maior de aclimatação, então a gente foi lá para poder colocar o colar neles agora. Esse colar é para fazer um monitoramento, ele tem GPS, então a gente poder ver como esse bando vai ficar depois que for solto. Além de ter a área de soltura, tem aí o colar também, que é um objeto caro, e precisa de uma equipe para fazer essa leitura do sinal, então a gente precisa sempre de uma parceria para fazer isso. Esses animais, após essa recuperação, essa bateria de exames, o On Safari consegue receber esses animais na nossa área de soltura, nos nossos recintos, e aí sim, após a aclimatação desses bichos ao novo local, sempre no mesmo bioma, mas precisa ter essa aclimatação, para o animal entender o que está acontecendo, e aí sim realizar a soltura, e esse bicho acaba tendo uma segunda chance aí de viver aí em vida livre no bioma Pantanal. O centro de reabilitação onde estavam os animais antes de serem soltos fica em Campo Grande, capital aqui do Mato Grosso do Sul. O local, criado em junho de 1987, foi um dos primeiros centros de triagens de animais silvestres criados no Brasil. O espaço tem como objetivo recepcionar, triar e destinar animais apreendidos em operações de combate ao tráfico, atropelados em rodovias ou entregues voluntariamente pela população. No local, ainda está o maior hospital veterinário voltado a animais silvestres da América Latina, inaugurado há 2 anos. Olha aí, já que a gente está falando de animais, vamos voltar para o Rio de Janeiro, porque uma mulher foi atacada lá por uma capivara enquanto passeava com o cachorro na Barra da Tijuca. E o Anderson Nascimento vai voltar com mais notícias. Engenheira é atacada por capivara na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, enquanto passeava com a cachorra de estimação próximo ao canal de Marapendi. A mordida do animal deixou uma cicatriz na perna da vítima. Carolina Paz disse ter estranhado quando o animal atravessou a ciclovia a poucos metros dela. Com isso, ela afirmou ter passado a caminhar no lado oposto à capivara, mas isso não a impediu de ser atacada. A engenheira explicou que a mordida causou um ferimento, mas o animal não chegou a morder por completo. Apavorada, Carolina correu enquanto tampava o machucado e gritou por ajuda, até que um morador da região ouviu os pedidos de socorro. Apesar da extensão do corte, a engenheira levou somente 3 pontos. Carolina explicou que o machucado não poderia ficar completamente suturado, já que haveria possibilidade de infecção por ser um animal silvestre. Além disso, ela lamentou por ter tido dificuldades para encontrar vacina antirrábica em hospitais do Rio. E olha só, o governo federal estuda acabar com a obrigatoriedade de aulas de autoescola para quem quer tirar a carteira de motorista. A notícia foi divulgada hoje e olha só, já tem causado muita polêmica. O Caio Veríssimo, ele está em uma autoescola aqui em São Paulo e vai trazer mais informações para a gente. Olha o Caio aí, em frente à autoescola. Caio, boa tarde. Conta, por favor, essa história para a gente.
Isso aí, Kleber, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente. Bom, o ministro do Transporte, Renan Filho, nessa terça-feira, ele realmente confirmou que é ideia do governo, né? Transformar a obrigatoriedade em CNH agora em uma escolha da pessoa, se ela quer fazer a aula ou não. E isso se dá porque, segundo ele, o custo para que uma pessoa consiga tirar a CNH está entre R$3.000 a R$4.000, ou seja, um valor muito alto, né, se comparado ao salário do brasileiro, né, atualmente. Então, essa ideia ela surge exatamente por causa disso, porque, segundo ele, 20 milhões de brasileiros já dirigem sem habilitação. Ou seja, um número altíssimo mesmo, que chama a atenção. E de acordo com ele também, 60 milhões de brasileiros que poderiam estar pilotando carro, moto, não tem essa oportunidade por causa do alto custo. Então, pensando nisso, né, nesse número tão alto, nós estamos aqui em frente à autoescola, nós vamos conversar, bater um papo agora com a Priscila. Eu quero convidá-la. A Priscila, ela é a diretora da Autoescola Barão aqui no Cambuci. Priscila, primeiro, muito obrigado por nos atender. Eu gostaria que você dissesse para nós se, de fato, essa ideia do governo entrar em vigor, você acha que é mais positivo ou negativo? Com certeza é negativo, porque a autoescola, como qualquer autoescola, né, ela exerce a importância de ensinar, de formar bons motoristas. Então, com a autoescola, o Detran ela consegue credenciar instrutores, que é cadastrar um profissional, ela consegue fiscalizar os carros, né? Então, o carro de autoescola tem que ter duplo comando, tem que ter um instrutor credenciado, que vai estar sendo obrigado, vamos dizer assim, cobrado, né? Na verdade, para estar ensinando as pessoas da forma correta. A autoescola ela tem índice de aprovação, então o Detran ele cobra das autoescolas que os alunos sejam aprovados. Então, tirando tudo isso, é um retrocesso para o nosso país, né? É como formar, deixar o trânsito a Deus dará, vamos dizer assim. Então, não é vantajoso. Priscila, o ministro ele disse que 20 milhões de brasileiros estão pilotando sem CNH. Você acha que, se essa medida entrar em vigor, ela resolve esse problema? Mais uma vez, Caio, eu acho que não, porque se tem 20 milhões de pessoas dirigindo sem habilitação, elas têm condições de pagar o valor da carta, porque uma habilitação hoje custa de carro R$ 1.300. E se a pessoa consegue dirigir um carro que é muito mais caro, então não é vantagem para as pessoas estarem sem habilitação. Elas estão dirigindo hoje não por conta do valor, mas sim por muitas vezes serem analfabetas, não por conta do valor. E na sua opinião, qual o risco que traz uma pessoa aprender a dirigir com alguém que não é credenciado a dirigir, a ensinar, não é como um instrutor de autoescola? Qual o risco que traz qualquer pessoa poder ensinar outro? Então, como eu já te falei, a autoescola ela tem um carro com duplo comando, que é a embreagem e o freio do lado do motor, do instrutor, né, do passageiro. Então, se você colocar uma pessoa que não tem habilidade em ensinar, num carro particular, no meio do trânsito, que hoje as pessoas estão totalmente sem paciência, vai causar muito mais frustração para a pessoa que está tentando aprender. Então, ao invés de ajudar o trânsito, que hoje a gente vive numa super capital, né? Então, vai piorar muito o índice de, como é que fala, de formação, né? A pessoa ela não vai aprender, na verdade, então vai piorar a qualidade de gente no trânsito. Para a gente encerrar, Priscila, o governo, a ideia é não acabar com as autoescolas, mas tornar a aula opcional para o aluno, opcional para a pessoa. Com isso, muito provavelmente, as autoescolas terão um baixo índice de inscritos, né, de presença. Você acredita que isso vai impactar bastante no andamento da empresa, da autoescola? Como que vocês vão lidar com isso? Com certeza, muita autoescola vai fechar, né? Porque as pessoas, muitos vão procurar a autoescola porque confiam no nosso trabalho,
A autoescola é uma coisa de tradição, muitos vão procurar autoescola, mas escolhendo o que vão fazer. Então, muitas vão fechar, vai gerar muito desemprego, porque só aqui nós temos 9 funcionários, então vai cair muito em relação de receita e tudo mais. Então, vamos ter que aprender a lidar com essas novas mudanças que rezamos para que não aconteça. Tá certo, Priscila, muito obrigado, viu? Bom, Kleber, é isso. Tem muita gente que acredita que é uma boa, melhor opção do governo, mas tem muita gente também que não concorda, que vai ser prejudicado também. De qualquer forma, a gente vai estar de olho para ver no desfecho de tudo isso. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Caio. E olha só, agora uma outra notícia preocupante. O Rio Grande do Sul bateu recorde de mortes por gripe. Foram 423 óbitos só neste ano. E um dos principais problemas é a falta de vacinação. Veja agora na reportagem do Diogo Lachmann. Este ano, o Rio Grande do Sul vive o pior cenário de internações e mortes por gripe desde a pandemia de H1N1 em 2009. Até o dia 14 de julho, foram registrados 2.654 casos de síndrome respiratória aguda grave. O número de mortos já chega a 423 em todo o estado. Agora, o que chama muito a atenção é que 82% das pessoas internadas e 78% das que morreram não estavam vacinadas. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, a cobertura vacinal entre os grupos prioritários está muito abaixo da meta de 90%. Até o momento, a média é de apenas 49,4%. E o pior é que a cobertura vacinal vem caindo desde 2023, quando teve a adesão de 56,4%. No ano passado, caiu para 52,6%. E neste ano está em apenas 50,5%. A situação preocupa também entre os bebês. A vacina pentavalente, que protege contra doenças como a difteria e a coqueluche, registrou queda nos últimos 2 anos, passando de 90% para 85%. O poder público tem feito ações para incentivar a população a se imunizar. Na capital gaúcha, a prefeitura tem feito busca ativa e está até oferecendo transporte gratuito para que os moradores se desloquem até os postos de saúde e, mesmo assim, a adesão segue abaixo do ideal. A vacina contra a gripe está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade e leva cerca de 15 dias para gerar a proteção. Por isso, é fundamental que os grupos mais vulneráveis se imunizem o quanto antes. Vamos mudar de assunto agora. Mais de 300 milhões de reais já foram devolvidos a 500 mil vítimas das fraudes do INSS. O ressarcimento começou na última quinta-feira em lotes diários e segue até a ordem cronológica de adesão ao acordo. Mais de 500 mil aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos durante a fraude no INSS já foram ressarcidos pelo governo federal. Ao todo, o governo já repassou cerca de 330 milhões de reais para as vítimas. Os ressarcimentos são feitos em lotes diários até que todos os casos sejam concluídos. O pagamento segue a ordem cronológica da adesão ao acordo, ou seja, aqueles que aderiram primeiro ao acordo vão receber primeiro. Segundo o governo, o prazo para a adesão vai até 14 de novembro, com possibilidade de extensão se for necessário. O acordo permite que aqueles que sofreram descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 recebam o valor de volta sem precisar entrar na justiça. É necessário aceitar a proposta pelo aplicativo Meu, INSS, ou presencialmente nas agências dos Correios. A adesão é gratuita e não é preciso enviar documentos adicionais. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações hoje é o Bruno Buenos Aires. Boa tarde, Bruno. Entre em nosso estúdio. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo, Bruno. E olha só, mais uma semana da janela de transferências. Conta pra gente aí quais são as novidades. Aí o mercado tá agitado, né, Bruno? Tem time gastando uma bolada, viu, Kleber? Uma boa tarde a você e a todos que nos assistem. Entre as perdas de jogadores, mata-mata e a luta contra o rebaixamento, os brasileiros continuam na busca de se reforçar. E tem time tirando o jogador do rival.
O mercado da bola continua movimentado aqui no Brasil. Os times brasileiros estão se reforçando para lutar por títulos ou para fugir da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, como é o caso do Santos, que reforçou sua linha defensiva com Mike, que pertencia ao Palmeiras. O lateral direito chega de graça ao Peixe. Mike estava em seu último ano de contrato com o Palmeiras e seus representantes conseguiram a sua liberação imediata. Com a saída de Mike, o Palmeiras já foi atrás de repor a saída do atleta e tem conversas avançadas para contratar o lateral direito Kelvin, revelado no Atlético Paranaense e que agora pertence ao CSKA da Rússia. As negociações giram em torno de 32 milhões de reais, podendo chegar até 41 milhões de reais com metas inclusas. Outro brasileiro que está perto de anunciar um reforço é o Atlético Mineiro. O Galo já tem tudo acertado com o Renier, o meio-atacante revelado pelo Flamengo, com passagens por Real Madrid, Borussia Dortmund, entre outros europeus, está perto de retornar ao futebol brasileiro. O vínculo entre o clube e o atleta vai ser de 4 anos e meio. Um reforço que está perto de estrear é o ponta Samuel Lino. A nova contratação do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro, falou um pouco com os torcedores presentes no aeroporto e foi embora. O jogador vai passar pelos exames médicos e assinar contrato por 3 anos e meio com o rubro-negro. Vamos falar agora, Bruno, de bola rolando e de mata-mata. Isso porque hoje já tem jogo da Copa do Brasil, não é mesmo? Isso mesmo, Kleber. Botafogo e Bragantino abrem as oitavas de final da competição. E os cariocas querem quebrar 2 jejuns. Um na Copa do Brasil e outro sobre o técnico do Bragantino. Vamos dar uma olhada. Botafogo e RB Bragantino abrem as oitavas da Copa do Brasil às 19 horas desta terça, no estádio Newton Santos, pelo jogo de ida. O alvinegro se classificou após eliminar o Capital por 4-1 no agregado. O treinador italiano David Ancelotti terá força máxima para o confronto, com o retorno de Marlon Freitas e do atacante Arthur. Os cariocas tentaram quebrar uma barreira de 3 anos seguidos. O Glorioso não conseguiu passar das oitavas de final da Copa do Brasil em 2022, 23 e 24. Confira as últimas eliminações do Glorioso na Copa do Brasil. 2022 eliminado pelo América Mineiro nas oitavas. 2023 eliminado pelo Atlético Paranaense nas oitavas. 2024 eliminado pelo Bahia nas oitavas. E em 2025 encara o RB Bragantino nas oitavas. Além disso, ainda conta com outra quebra de tabu. Para abrir vantagem no mata-mata, o Fogão terá que superar Fernando Seabra pela primeira vez. O técnico do Bragantino é o único que sustenta 100% de aproveitamento dentre os que já enfrentaram o Botafogo anteriormente, apenas com vitórias, sem empate em sua invencibilidade. O time carioca busca a conquista inédita da Copa do Brasil para o clube e tem 4 jogos de invencibilidade sob o comando de David Ancelotti. Já o Bragantino não vence há 4 jogos e vem de 3 derrotas seguidas. O Massa Bruta espera encerrar esse jejum de vitórias nessa troca de competição. Além disso, também quer quebrar um tabu na Copa do Brasil. Esta é a 4ª vez que a equipe chega às oitavas de final, mas nunca conseguiu a classificação para as quartas. E Bruno, ainda falando de Copa do Brasil, que vai ser o grande destaque, né, nesse meio de semana, tem muito time bom na disputa, mas parece que a inteligência artificial já tem uma previsão, já tem um favorito para o título, Bruno? Exatamente, Kleber. Apesar do confronto duro que vai ter nas oitavas de final, a IA colocou o Palmeiras como favorito ao título. Apesar de ter muita competição pela frente, o que os torcedores querem saber é quem será o campeão. E uma inteligência artificial deu essa resposta. Questionada sobre o favoritismo da competição, a tecnologia afirmou que a tão sonhada taça será do Palmeiras. De acordo com a inteligência, o Verdão é o principal candidato ao título por ser uma equipe talentosa e ter um treinador experiente. A IA também reforçou a tradição do Alviverde Paulista na conquista de títulos importantes no Brasil e também a capacidade de competir em alto nível. O Palmeiras tem 4 títulos de Copa do Brasil e, caso a inteligência artificial acerte, a equipe alcançará o pentacampeonato e empata com Flamengo e Grêmio. O Palmeiras enfrenta o seu maior rival, o Corinthians, nessa quarta-feira na Neoquímica Arena às 21h30. O jogo da volta está marcado para o dia 6, no mesmo horário, no Allianz Parque. Então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma boa tarde a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, vamos voltar a falar com o Caio, né? Isso porque um ciclone que passou pelo Brasil, você viu ontem aqui, inclusive a gente trouxe especialistas e causou fortes ventos. Em São Paulo, inclusive, várias árvores foram derrubadas. E nós vamos voltar, como eu disse, a falar com o Caio Veríssimo, que vai trazer mais informações sobre isso pra gente, não é, Caio?
É isso aí, Kleber, mais uma vez, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Bom, agora a gente vem falar exatamente desse ciclone aí, tropical, né, extratropical, que atingiu as regiões sul e sudeste do Brasil com ventos fortíssimos. O INMET, ele estava esperando que ventos com velocidade aí de 130 km por hora atingissem o Brasil, mas foi registrado ventos de 78 até 80 km por hora, que também devastaram o estado de São Paulo em muitos lugares, tanto que nós vamos ver um registro agora de um jovem ciclista que estava na cidade de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, que quase foi atingido por uma árvore. Vamos ver as imagens. Bom, esse ciclista, ele estava ali passando por volta ali da rua Dr. Flacker, no centro ali de São Bernardo do Campo, quando uma árvore caiu muito próxima dele. Essa árvore ainda atingiu ali 2 restaurantes, um carro, mas por pouco não atinge esse jovem, que um pouco mais à frente acabou caindo ainda da bicicleta. Realmente foi uma cena impressionante, quase que atingiu o rapaz. Bom, esse vendaval que atingiu São Paulo, de fato devastou a cidade, derrubou muitas árvores, arrancou telhados de casas. Para você ter uma ideia, na capital houve mais de 80 chamados aí para atender os bombeiros, poder atender os moradores que tiveram suas casas aí com telhados arrancados, tanto que no aeroporto de Congonhas 16 voos tiveram que ser cancelados devido ao forte vento que atrapalhou aí as aeronaves de pousarem, também de iniciarem o voo. Bom, de fato, essa tempestade causou muitos danos na cidade, mas hoje a previsão já é de controle, de que não vai haver novamente vendavais, ventos muito fortes, mas fica aí o registro, né, desse livramento que esse garoto sofreu, esse homem sofreu aí, porque poderia ter sido algo muito pior. Eu fico por aqui, Kleber, volto com você, até mais. Muito obrigado pelas informações, Caio, e até mais. Bom, vamos mudar de assunto agora para falar que uma família de Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, está correndo contra o tempo para conseguir arrecadar R$125 mil. O objetivo é custear uma cirurgia da filha deles, a Antonella, de apenas 5 meses, que nasceu com displasia do quadril. Vamos ver. A pequena Antonella, de apenas 5 meses, e seus pais estão lutando contra o tempo para conseguir arrecadar dinheiro suficiente para custear a cirurgia da filha, que nasceu com displasia do quadril em nível 5, o mais grave que existe, que é uma alteração na forma da articulação do quadril, onde a cabeça do fêmur não encaixa na bacia. Antonella passou a gestação inteira sentada com as pernas dobradas, e quando nasceu, a condição foi descoberta pelos pais. Um dos tratamentos não invasivos da displasia do quadril é o suspensório de Pavlik, mas no caso da pequena, apenas piorou o caso. O médico que acompanha a Antonella recomendou aos pais a cirurgia realizada pelo Centro de Atendimento ao Quadril Infantil, e os especialistas de lá recomendaram aos pais que essa cirurgia seja feita antes dos 6 meses de vida, pois assim favorece a formação da cartilagem. Em busca de arrecadar o valor necessário para a cirurgia, a família de Rio Preto decidiu criar uma vaquinha online para conseguir R$125 mil para custear a cirurgia e os gastos eventuais da família. Se a cirurgia não for feita e a Antonella começar a andar, ela pode sofrer com desgaste ósseo e futuramente a opção seria colocar uma prótese no quadril, uma cirurgia mais complexa. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.